E você, May, conseguiu resolver o áudio aí? Bom dia, Leonete. O pessoal está entrando. Bom dia. Maria da Paz, bom dia. Já está com 28 pessoas, né, Bruno? Quer começar, Vânia? Bom dia. Antônia. Podemos aguardar mais um pouquinho, né? Uns 2 minutinhos mais, para ver se mais alguém entra. Uhum. Eu estou olhando aqui para a nossa turma de hoje e só tem eu e Diego de homem. Se eu não Só me engano. você? Não, Só tem Diego. um outro rapaz que eu vi aí, né? É. Só tem mulher, gente. Mas fazer o quê, né, Bruno? Tem todo mundo. É, né, Diego? Normal, cara. É verdade. Escola é bem normal essa situação. Né? Tem mais professoras do que professores. É. Bom dia, Sandra. Sim, Maria, a internet tá ruim aí, a gente vai gravar. Qualquer coisa você pode conferir na íntegra lá na plataforma de hoje. Bom dia, Lene. Oi, Tatiana, bom dia, não tem problema nenhum, pode participar sim. Fique à vontade, seja bem-vinda. Vamos lá, Vânia? Vamos começar assim. Então, você pode começar. Já projeto aqui na tela os slides? Pode projetar. Ô Tatiana, poucos benditos ao fruto. É isso. Graças a Deus, tá bom, não tá ruim não. Vou projetar, gente. Vou fechar meu microfone aqui para não... Eu vou iniciando aqui enquanto você vai projetando, tá, Bruno? Tá bom, vou focar no microfone. Bom dia, né, a todos aí. Nós vamos conversar hoje um pouco sobre a questão da produção textual, né, esse eixo tão importante e que nós, professores, muitas vezes, né, nós nos perguntamos o que é que nós temos que fazer para que os nossos alunos gostem de escrever, né? Então, hoje nós vamos procurar responder também a essas questões, né? O que fazer para que eles gostem de escrever, né? Que espécie de texto, a gente sempre se pergunta, né? Que espécie de textos, de gêneros, de tipos, né? Que eles gostam de escrever. Então, o importante, né? Nessas situações todas, é a gente entender que
as crianças, elas desde muito cedo, elas precisam se arriscar a escrever textos, mesmo antes de terem, né, consolidado o sistema de escrita alfabética, né, elas têm que ir escrevendo textos, né, inicialmente, né, nós temos a modalidade oral, né, de produção de texto, e temos também, né, aquele momento em que o professor, né, para as crianças lá da alfabetização, né, que ainda não se apropriaram do sistema, né, o professor, elas podem produzir o texto oralmente e o professor ser o escriba, né, e registrando no quadro para que elas possam acompanhar. Né? Então, são momentos, são coisas que a gente, né, tem que habituar os nossos alunos, né, desde a alfabetização a produzir textos, né, e buscar, né, variar esses gêneros, né, as tipologias que serão escritas, né, fazer bastante, né, variação aí nos gêneros textuais, porque na maioria das vezes, nós professores, a gente tem uma tendência de colocar os nossos alunos para escrever mais gêneros narrativos, né, da tipologia narrativa. Né? Então, eles escrevem fábulas, eles escrevem contos, né? Mas, assim, muitas vezes a gente não oportuniza para os nossos alunos escrever outros gêneros, né? Assim como um poema, né? Uma letra de música, né? Fazer alguma coisa assim nesse sentido, e variar mais, né? Então, a gente tem que oportunizar esses momentos e a palavra-chave, né, no ensino da produção textual é o planejamento, né, a gente tem que planejar muito bem esse trabalho para a gente repertoriar e ajudar os nossos alunos a produzirem textos e para que eles também gostem, né, de produzir esses textos. Porque eu, por exemplo, né, acredito que outras pessoas aí que estão presentes, a gente trabalhou nos anos iniciais, quando nós éramos estudantes, né, nós tínhamos um ensino bem tradicional de produção de texto, né, onde os professores geralmente davam um tema, né, colocavam um título, e a gente tinha que escrever sobre aquilo ali, né, sem ser preparado, né, sem ser repertoriado, né, sem uma discussão do assunto, né, em relação ao gênero, né, porque a gente precisa ser repertoriado tanto com relação ao assunto, né, a temática, quanto ao gênero textual, né, para a gente saber ali nós precisamos saber quais as características desse gênero, né, a funcionalidade, para que a gente possa produzir bons textos. Então, na minha época, né, era assim. Hoje, né, a gente tem procurado avançar mais nesse ensino da produção textual, né, para que os nossos alunos possam escrever textos, né, de forma eficiente. Então, eu intitulei, né, aqui como a produção textual na escola e fora dela, né? Por que eu coloquei na escola e fora dela? Né, porque muitas vezes, fora da escola, os textos têm sentido, porque a gente escreve com uma finalidade, né, como um objetivo. E algumas vezes, né, dentro da escola, principalmente, né, na época em que eu estudei, né, a gente não tinha, né, essas questões, né, a gente não tinha todo esse processo, né, de preparação para que o aluno, né, possa escrever. Então, é necessário um ensino bem sistemático, né, da produção de textos. Há críticas, né, de alguns pesquisadores com relação, né, o pouco trabalho, né, ainda há muitos professores ainda trabalham pouco a produção textual, né, então, assim, é necessário, né, que pelo menos uma vez na semana, né, esse trabalho seja feito. Por que eu falo uma vez? Né, pode ser até mais, mas é porque a produção textual não é só produzir um texto, né, a gente tem o momento da revisão, né, então isso leva um tempo. Então, geralmente, nós trabalhamos a leitura, por exemplo, nós trabalhamos diariamente nas nossas salas de aula, né, mas a produção textual não, porque ela contém outras etapas, né, ela tem a fase toda da preparação, né, depois vem a escrita, né, em primeira versão, né, para depois chegar, né, à versão final, né, então, tem que ser um trabalho muito exaustivo, né, um trabalho bem encadeado,
para preparar bem esses estudantes. E muitas vezes, né, os estudantes não gostam de escrever. Por quê? Porque muitas vezes eles não foram repertoriados, eles não foram preparados, né, não foi planejado, né, quando é planejado tudo direitinho com eles, né, eles vão conseguir produzir os textos, né, vão se sentir motivados a produzir. Mas como era feito, né, na minha época, por exemplo, né, a gente não tinha repertório nenhum, você ficava lá, né, um tempão, 20, 30 minutos, pensando o que é que você ia escrever, porque você não tinha repertório. Né? Hoje em dia, né, isso mudou, né, a gente precisa repertoriar primeiro, tanto com relação à temática, ao assunto, quanto, né, ao gênero textual, né, as características, né, essas questões todas que são importantes. Então, é importante, né, a gente desenvolver esse ensino da produção textual sempre, né, nas nossas salas de aula, mesmo que seja uma vez na semana, porque a produção textual contém, né, várias etapas aí que são importantes nesse ensino. Pode passar, Bruno. É importante, né, tem que ser frequente, pelo menos uma vez na semana tem que acontecer, né? Aí aqui eu trouxe aqui um slide, né, para a gente falar um pouco o que nós escrevemos, né, o que escrevemos. Então, no nosso dia a dia, né, conforme o título que foi dado, nós escrevemos diferentes gêneros textuais, nós escrevemos ofícios, né, às vezes nos nossos trabalhos, né, a gente tem que fazer, nós escrevemos recados, que a gente tem que deixar recado, né, para uma pessoa, notas, receituários, e-mails, né, entre outros. E hoje, né, na modalidade que nós estamos, nós também, nesse ensino remoto, né, a gente teve que se reinventar, e a gente produz também, né, aqueles gêneros mais orais, né, que produzimos texto por meio de ligações telefônicas, né, quando a gente conversa com um amigo, com um parente, né, com alguma pessoa, conversas por MSN, né, por WhatsApp, temos também um podcast, né, que nós até trabalhamos aí no módulo 3, né, que é um conteúdo em áudio e vídeo, né, que é importante, né, a gente está mencionando essas questões, né, e a gente está variando. Então, quando no nosso dia a dia nós escrevemos sempre com uma finalidade, né, a gente faz um ofício, um recado, né, um e-mail, tem uma finalidade, né, e muitas vezes na escola, né, a gente esquece dessa finalidade, né, porque a questão da produção escrita é um meio de interação, né, de você interagir, de você comunicar com outra pessoa, né, então é importante a gente não esquecer, né, dessas questões que envolvem aí a produção textual. Pode passar, Bruno. Aí, iniciando, né, essa conversa toda, né, a gente precisa ensinar a elaborar textos, né, e isso exige uma ação pedagógica específica e frequente em sala de aula, que é o nosso planejamento, né, e tem que ser baseado nesse planejamento, conforme Silva e Mello, 2007. Então, a gente tem que planejar etapa por etapa, né, para a gente estar conseguindo, né, motivar esse aluno e para que ele se sinta mais apto, né, a desenvolver esse texto, né, a escrever esse texto. Ou seja, né, ou também na modalidade oral, né, que a gente tem essas modalidades, né, e a gente também pode propor situações de escrita, né, de produção textual, em duplas, né, em grupos, então a gente pode variar mais essas situações aí. Pode passar. Aí, escrever, né, supõe tomar decisões, né, então, produzir textos, a gente sabe que é um ato muito complexo, nós que já passamos, né, por uma escola mais tradicional, né, a gente sabe muito bem disso, tanto que é difícil, envolve vários níveis, né, e conhecimentos diversos, assim como os aspectos linguísticos, cognitivos e sociais, né, pode ir passando. Aí nós vamos ver aqui cada um desses níveis, né, em relação aos conhecimentos linguísticos, pode passar, tá, Bruno? Em relação aos conhecimentos linguísticos, né, esses são aqueles que
são compartilhados, né, por indivíduos falantes de uma mesma língua. Então, isso aí vai envolver o quê? O conhecimento gramatical, né, o conhecimento das regras, o conhecimento das palavras, né, e vai envolver também o conhecimento, né, cognitivo, que está mais referente, né, à questão da organização do conhecimento. Então, dentro, é porque o slide não abriu aí direitinho, não, ainda tem uma parte para abrir, Bruno. Não, aí, deixa eu ver. É. Será que é a configuração aqui do meu computador? Tá bugando, não tá Pode ser. aparecendo. Então, mas eu vou falar desses conhecimentos linguísticos, né, que ele vai envolver muitas questões de pontuação, né, de paragrafação, né, a questão de coesão, né, que vai entrar também no momento da escrita. Situações, né, de comunicação mesmo. Aí aqui está trazendo alguns exemplos que não está em tela cheia. Vou abrir agora, vou expandir. Volta só isso, por favor. Mas o anterior ele não tá aparecendo, eu não sei porquê, mano. Ó, tá ficando assim. Tá vendo? Uhum. Você quer tentar abrir? Você quer tentar mostrar pra gente do seu PC? Pra Posso ver se tentar? abre? Tenta pra ver se abre. Deixa eu encerrar essa apresentação. Gente, só um instantinho que vai dar certo. Problemas técnicos, mas a gente resolve. Pronto. Sua voz é de Meire? Tá me ouvindo? Oi, Meirinha, estamos te ouvindo. Ah, então tá na hora que pode ser bugado. Não, não. Enquanto a Vânia vai fazer, eu vou só responder uma pergunta, que é da Jaquiá, perguntando até quando vai. Gente, o nosso curso é inteiro. É quando nós vamos. A gente tem encontro de hoje, e depois nós teremos encontro no dia 7 de janeiro. A perspectiva é que a gente possa finalizar no dia 7. Tá falhando, né, Sandra? Que dia? Possivelmente nós vamos. Possivelmente não, nós vamos terminar o curso no dia 7 de janeiro, tá, gente? Vocês compreenderam agora? Porque meu microfone não está muito legal. Melhorou. Melhorou? Então tá. Então, olha só, dia 7 de janeiro, nós temos o último encontro síncrono e a perspectiva é que nesse dia a gente encerre. Ao final, quando a Vânia terminar a apresentação, né, desse encontro de hoje, eu vou trazer algumas informações preciosas para vocês. Então, por favor, fiquem até o final, tá? Vou fechar meu microfone aqui para a Vânia poder voltar em casa, colocando no chat e correspondendo aqui no próprio set, tá? E aí, ao final, a gente faz uma compilação de todos os informes que eu tenho anotados aqui para passar para vocês, tá? Um abraço, estou devolvendo a fala para a Vânia Massa. Beijo. Vânia, acho que seu microfone está fechado. Agora vai.
Abriu para vocês aí? Abriu sim. Abriu? Ivane, abriu. Tá bom. Vou voltar aqui um pouquinho. Aqui, escrever supõe tomar decisões, né, que é gerar, né, o conteúdo, né, acerca da temática, selecionar e organizar ideias, né, esboçar em uma primeira versão, né, depois revisar e editar em uma versão final. Então, como nós já havíamos comentado, né, produzir textos escritos é um ato complexo, né, envolve vários níveis e conhecimentos diversos, né, os linguísticos, cognitivos e sociais, que nós vamos ver agora separadamente, né, nos conhecimentos linguísticos envolvidos na produção de textos escritos, né, o docente ele pode ir desenvolvendo com os estudantes, né, durante a escrita da versão inicial de um texto, questões, né, reflexões, né, acerca do uso da pontuação, né, da paragrafação, da coesão, da concordância, né, entre outros elementos, né, que são importantes, mas que vai depender também do planejamento, né, do professor naquilo que ele quer focar no momento, né, que geralmente a gente não consegue revisar um texto todo, né, mas a gente pode revisar aspectos que naquele momento são mais essenciais. E nós temos também os processos, né, cognitivos, que são envolvidos na produção de textos escritos, que né, a questão dessa preparação mesmo, né, escrever o quê? Né, onde a gente tem que detalhar, tem que definir, tem que discutir e definir as questões relativas a esses aspectos sociocomunicativos, né, que estão envolvidos aí na produção de texto. Escrever o quê? Né? O conteúdo, né? Que é o momento que a gente tem que pensar em repertoriar os nossos alunos acerca, né, deste conteúdo e acerca, né, do tema que está sendo abordado. Né? Escrever para quê? Né? A gente escreve, né, sempre na vida real, né, no nosso dia a dia, nós escrevemos sempre com uma finalidade, né? Nós sempre temos um propósito, nós sempre temos uma intenção. E algumas vezes na escola a gente deixa escapar, né, essa finalidade, né, porque a gente escreve para alguém, então nós precisamos ter o quê? Né, um destinatário, né, escrever para quem? Né, quem vai ser esse destinatário ou interlocutor? Né? Então nós temos que pensar nisso, né, nós temos que definir muito bem todas essas questões. Né? Qual que vai ser o suporte? Né? Qual o suporte mais adequado para divulgar o texto que vai ser escrito? Então, nós temos que pensar, né, em todos esses elementos, que é isso aqui, do mesmo modo que a gente tem a metodologia de leitura, né, que nós temos lá os níveis, os 3 níveis, na produção textual, nós também temos a metodologia que é essa que está aqui em tela, né, que é a gente definir para o aluno o que é que nós vamos escrever, né, e repertoriar este aluno, escrever para quê, escrever para quem, escrever como, né, que gênero textual nós vamos escrever, né, nós vamos escrever o quê? Uma fábula, nós vamos escrever um conto, nós vamos escrever um poema, né, nós vamos escrever um bilhete, nós vamos escrever uma lista de alguma coisa, uma receita. Então, isso tem que estar tudo muito definido para o aluno, né, porque isso é o planejamento, né, dessa escrita, que vai favorecer, né, a escrita do aluno, que ele não vai ter tantas dificuldades para poder estar escrevendo. Então, essas informações, ela vai servir, né, tanto para orientar a escolha do gênero textual, como a dos recursos linguísticos que vão ser adotados, né, então nós temos que pensar nisso, né, no formato, no destinatário, né, nessa intenção, né, no suporte. Então, geralmente, quando nós falamos em suporte,
algumas críticas, né, existem, né, com relação a isso, né, que a gente não propõe, né, na maioria das vezes a gente escreve para o professor corrigir, né, na visão do aluno, muitas vezes fica assim, não que o professor não tenha que corrigir, ele tem sim, né, ele tem que ser o segundo revisor do texto do aluno, porque o primeiro revisor é o próprio aluno, né, que ele tem que se habituar também a escrever o texto, e após escrever, ele fazer uma revisão, né, ele fazer a revisão. O professor, ele tem que ser o segundo revisor, né, porque mesmo que ele escolha um dos textos produzidos de um aluno que ele queira, né, trabalhar coletivamente com os alunos, né, fazendo essa revisão no quadro ou no cartaz, né, então ele precisa ser o revisor dos outros textos também, que ele não escolheu, que às vezes ele escolhe um que representa, né, vamos supor, a maioria das dificuldades que os alunos da turma estão tendo, né, mas ele tem que ler os outros textos, não dá para ele fazer essa revisão coletiva com todos os textos, mas individualmente ele tem que ler e deixar alguns recados, né, então é recomendado colocar alguns recadinhos, né, bilhetinhos, indicando para o aluno que ele foi bem, né, que ele está bem aí, que ele melhorou, né, na produção dele escrita, e definir para ele, apontar para ele também os aspectos que ele precisa melhorar, porque enquanto professores, se nós não fizermos isso, nossos alunos, eles não vão progredir neste ensino de produção textual, né, na escrita de textos. Então, nós, como professores, né, a gente tem sempre que ler os textos dos nossos alunos e deixar, né, escolha um para poder fazer uma revisão no quadro, no cartaz, mas leia os outros e deixe recados, né, recados, primeiro mostrando os aspectos positivos do texto do aluno, e logo depois indicando para ele, né, aqueles aspectos que ele precisa melhorar. Então, é o nosso papel fazer isso, porque se a gente não fizer, o nosso aluno, ele não vai avançar neste ensino, né, nessa escrita de textos. Então, é importante, né, a gente sempre fazer isso e sempre cuidar, né, de ler todos os textos, mesmo que demore um pouco, né, que a gente sabe que é árduo, mas é necessário, né, para a criança poder melhorar e progredir na escrita. Aqui nós trouxemos, né, algumas situações significativas de comunicação, né, já que o texto ele serve para comunicar, né, e comunicar com alguém, com o destinatário, né, com o interlocutor. Então, por exemplo, né, escrever uma carta ao diretor da escola solicitando melhorias na instituição em que eles estudam, né? Então, motiva os alunos a escrever, pois eles estão escrevendo, né, para um destinatário que não é somente o professor, né, a professora, nem os colegas da turma. Então, a gente precisa variar, né, essa questão aí também, né, e não tem problema. Claro que o professor, ele é, né, um destinatário, né, do texto aí do aluno, mas precisa ter destinatários mais reais, né, para poder variar um pouco mais. Escreve para o diretor da escola, né, escreve, né, para o coordenador, escreve para o administrador da RA, né, da região administrativa. Então, a gente tem que procurar variar. Né? Outro exemplo que a gente trouxe aqui foi em relação a um bilhete, né? Deixar um bilhete, né, em casa, para que o último que chegue apague a luz, né? Então, o conteúdo está claro, né? A estrutura, as características, a intenção, o destinatário da escrita, então, tudo tem que estar claro e combinado com o aluno, planejado, né, junto aos nossos estudantes. E sem perder de vista, né, a gente nunca pode perder de vista o planejamento, né, dessa escrita. Então, como proceder para atingir esses objetivos? Né? Primeiro é escrever com finalidades e destinatários claros, aproximando as situações de escrita na escola daquelas que ocorrem fora da escola, em que nós escrevemos com finalidades. Né, eu vou escrever uma receita que eu ouvi de algum lugar, né, vou anotar aquilo ali, né, para eu poder, né, depois fazer, né, aquele bolo, né, aquela sobremesa, tal, algo assim. Escrever para atender as finalidades, né, os destinatários, situações diversificadas, desenvolvendo capacidades variadas, próprias dos diferentes contextos de interação social. E
né, em terceiro aqui, desenvolver capacidade de reflexão sobre os textos escritos e sobre as ações que realizamos ao escrever. Né? Então, esse momento aí já indica para nós, né, as questões de revisão mesmo, né, da gente refletir sobre esses textos dos alunos, né, porque para nós os textos escritos, eles servem de diagnóstico para a gente ver, né, o que é que o aluno está precisando melhorar. E para isso é importante também indicar para ele, né, aqueles aspectos que ele precisa avançar ainda na produção textual, porque ele não vai aprender isso sozinho, né, sem que a gente, né, esteja atento a esses aspectos para poder mostrar para ele, né, aquilo que ele pode melhorar, que ele já tem condições de melhorar. Conhecimentos necessários, né, conhecimentos dos temas sobre os quais iremos escrever, né, que é o conteúdo, né, o repertório, né, a questão de estar repertoriado muito bem, né, por isso que muitas vezes, né, às vezes o professor trabalha 3 dias ou até mais, né, faz uma sequência didática, trabalha um gênero, porque ele vai querer pedir trabalha, por exemplo, uma fábula, porque ele vai, né, depois pedir para os alunos escreverem uma fábula, né, para eles escreverem uma fábula. Então, é importante ter bem repertoriado, tanto nos conhecimentos, né, acerca da temática, né, ou do assunto, quanto acerca do gênero textual, né, que cada qual tem as suas características, né, e tem as suas especificidades. Conhecimentos sobre os gêneros textuais, né, as características formais, assim como os conhecimentos acerca da gramática, né, da língua, que é importante também a gente já ir, em momentos de revisão, já ir refletindo com os alunos, né, trabalhando com eles, para que eles possam, né, ampliar esses conhecimentos, né, sobre as normas, né, da gramática padrão. Refletir também sobre as diferenças entre as normas usadas cotidianamente e aquelas que regem a escrita em situações em que a gramática de prestígio é esperada, né? Então, assim, é a questão, né, daqueles momentos em que a gente escreve, né? Quando nós escrevemos para um amigo nosso, por exemplo, nós escrevemos de uma forma, podemos escrever de uma forma informal, né, mais informal. Mas quando nós escrevemos para o diretor da escola ou para o administrador da cidade, aí nós vamos ter que usar uma linguagem mais formal, né, mais formalizada. Então, tudo isso tem que ser discutido, tem que ser dialogado, né, com os nossos estudantes. Usar diferentes recursos linguísticos, né, seja em relação aos mecanismos coesivos, né, de coesão, tipos de oração ou períodos, estratégias de pontuar os textos, né, que são importantes também para a compreensão do texto, que sejam apropriados aos gêneros textuais adotados, né, para a escrita dos textos, e as finalidades e destinatários. Então, assim, com relação a isso, né, eu gostaria de fazer uma observação, é que muitas vezes a gente tem que prestar atenção, né, que os livros didáticos, eles trazem propostas, né, de produção textual, mas eu observei, inclusive, no livro que eu pesquisei, né, na minha dissertação, né, durante o meu mestrado, que o livro é bom, né, que ele tem um repertório textual amplo e muito bom, né, mas que em algum momento, por exemplo, em produção textual, as propostas de produção textuais nem sempre estavam direcionadas a um interlocutor real, né, geralmente era só o interlocutor, as propostas estavam mais direcionadas ao professor e aos colegas da turma, né, e no máximo, né, para alguém da escola, né, de outra turma, né, essas questões assim. Mas nunca, quase nunca direcionado, né, a interlocutores, né, mais reais, vamos dizer assim. Então, variar nesses aspectos, né, é muito importante, né, usar aí esses diferentes mecanismos, né, então é bem importante isso. Por exemplo, nesse livro, que é o APS, né, que eu pesquisei, do terceiro ano, as propostas, elas ficavam muito no professor e nos colegas da turma, né, nessas questões assim, e mais nada, né, e o que eu observei também? Por exemplo, a proposta de escrever uma lista,
veio lá na última unidade, né, do livro, né, ao passo que, como a lista é algo mais fácil de ser escrito, né, pelos nossos estudantes, então ela deveria ter vindo, por exemplo, no início, né, a começar com textos, escritas de textos mais simples, como convites, né, listas, né, bilhetes, coisa que é mais fácil, né, para as crianças já irem assimilando, para depois ir avançando para os mais complexos, né, para os gêneros mais complexos. Então, isso é importante a gente observar nos livros, que embora eles estejam de qualidade, mas ainda, né, eles não são totalmente, vamos dizer assim, completos, né, ainda apresenta algumas falhas, né, nesse sentido que eu coloquei aí para vocês, né, de trazer primeiro os gêneros mais complexos e, ao final, trazer gêneros, né, mais simples, né, mais fáceis dos alunos. Então, a gente tem que se atentar a esses detalhes aí, né, porque o livro ele deve ser usado, porque ele é um bom recurso, mas a gente também pode alterar, né, a ordem, né, de estar usando aí essas unidades, né, conforme os nossos objetivos. Aí nós também, para escrevermos, né, para os alunos escreverem, né, a gente também tem aí, para a gente sair um pouco do gênero da ordem do narrar, né, que dentro desse gênero narrar é proposto por Douglas Genelli, né, nós temos aí o conto de fada, né, nós temos fábula, lenda, romance, conto, crônica literária. Aí nós temos também, né, um segundo agrupamento, né, que os autores, eles propõem aí 5 agrupamentos de gêneros, né, que é o narrar, o relatar, o argumentar, o expor e o descrever ações. Então, dentro do gênero, né, narrar, nós já falamos aí quais os gêneros textuais, né, que pertence a essa tipologia do narrar. Dentro da tipologia do relatar, né, da ordem do relatar, nós temos relato de experiência, caso, notícia, relato histórico, biografia, né? Dentro da tipologia do argumentar, nós temos texto de opinião, né, que exige uma visão mais crítica, né, porque o autor, né, no caso, o nosso estudante, ele vai ter que colocar suas opiniões, carta do leitor, né, quando às vezes quer fazer uma reclamação, carta, né, de reclamação também, carta de leitor, que às vezes quer escrever para um autor, para falar que gostou ou não gostou do texto, concorda ou não concorda, né, carta de reclamação. Dentro da tipologia do expor, nós temos verbete, nota de enciclopédia, relatório científico, texto didático, né? E dentro da ordem do descrever ações, nós temos receita culinária, temos regras de jogos, instruções de montagem, né? Que são esses mais voltados aí, né? A gêneros mais descritivos. Então, o que a gente quer mostrar, né? Quando Douglas Genelli propôs isso aí para nós, ele está querendo mostrar para nós que nós temos que variar com relação aos gêneros, mas também com relação às tipologias, né? Os nossos alunos, eles têm que aprender a escrever gêneros da ordem do narrar, gêneros da ordem do relatar, da ordem do argumentar, do expor e do descrever, né? E variar esses gêneros textuais também, né? Variar tanto nas tipologias quanto nos gêneros textuais, né? Então, isso é importante, né, da gente estar variando isso na nossa prática pedagógica de produção textual. Organizando as situações de ensino, né? Contemplar diferentes modos de organização das atividades, tais como situações de produção, né, coletiva, né, aí vai entrar nas modalidades, né, às vezes a gente inicia também por uma produção, né, esse trabalho, né, por uma produção individual, né, ao passo que a gente poderia, né, fazer com que os alunos trabalhassem mais, produzissem um texto coletivamente, né, com um professor como escriba ou não, ou pondo um aluno que esteja no nível mais avançado também, né, para poder ajudar nesses momentos.
escrever em pequenos grupos, escrever em duplas, individualmente, né? Então, vamos começar, né, para poder favorecer a interação entre os estudantes e facilitar esse trabalho de produzir texto, que é muito complexo, né? Vamos iniciar por situações de produção coletiva, né, depois em pequenos grupos, em duplas, e depois que o aluno já tiver amadurecido mais, né, ele vai escrever um texto individualmente, né, e no momento da revisão também a gente pode adotar diversas modalidades, né, se o aluno escrever um texto em dupla, né, se ele escrever um texto individual, né, pode trocar com um outro colega, né, fazer uma dupla, ele vai ler o do colega, o outro vai ler o dele, né, fazer essas trocas nesse sentido, para poder favorecer e tornar esse ensino, né, mais produtivo, para a aprendizagem dos nossos estudantes. Então, vamos variar essas modalidades de escrita. Por que a gente propõe, na maioria das vezes, a escrita de textos individuais? Né? Vamos propor textos coletivos, vamos propor textos em grupos, textos em duplas, né? Vamos variar essas modalidades de escrita, né, e ajudar os nossos alunos, né, porque quando ele interage com os colegas no mesmo nível de conhecimento, ele aprende muito, né, o aluno, ele não aprende só com o professor, ele aprende com seus pares também, né, então a gente precisa, né, dar essas oportunidades para os nossos alunos aprender não só conosco, que é o professor, né, com a gente, mas também com os colegas que podem ensinar, que em muitos casos, né, a gente tem crianças que aprendem até melhor com os colegas, porque está mais num nível mais próximo, do que com o professor, né, conforme a situação. Então, é preciso considerar os objetivos da atividade proposta, né, o conhecimento que os estudantes possuem e a natureza da atividade, né, então vamos diversificar essas situações, tanto de tipologias, quanto de gêneros, né, quanto de modalidades de escrita, né, então vamos variar mais. As interações e os agrupamentos, eles devem ser pensados tanto do ponto de vista do que pode aprender, né, daquilo que se pode aprender durante a atividade, como do ponto de vista das questões que cada estudante pode levar para pensar. Né? Então, isso é muito importante. Então, essas interações, né, esses agrupamentos, eles são importantes, né, para que o aluno possa avançar, para que ele possa pensar, né, melhor sobre essas questões. Então, o professor, ele pode sugerir aos estudantes a produção de textos coletivamente, né, modalidade de organização de produção de texto muito comum nos anos iniciais, principalmente na alfabetização, né, o professor atua como escriba, né, da turma. Então, geralmente, na alfabetização, o trabalho com produção textual, ele inicia desse modo, né, com o professor, com os alunos expondo o texto, né, ele produzindo o texto oralmente, e o professor registrando no quadro, porque é sempre importante também, né, casar, né, a questão da modalidade oral com a modalidade escrita, né, à medida que os alunos vão relatando, né, que eles vão produzindo oralmente, o professor está registrando, porque é importante esse casamento, né, entre a oralidade e a escrita. E para o aluno ir acompanhando também a escrita, né, para ele já ir, né, se familiarizando para logo depois, né, ele também iniciar textos escritos, né, mesmo que ele ainda não saiba, né, escrever convencionalmente, né, mas ele pode, né, fazer as suas tentativas, né, ele precisa pensar sobre essa escrita, né, sobre o tema, sobre o assunto. Então, isso é muito importante. Aí também, né, a gente tem o papel da autoavaliação, né, o primeiro revisor do texto tem que ser o próprio aluno, né, então isso é algo que nós temos que habituar os nossos alunos, né, assim que ele escrever o texto, ele tem que reler aquele texto, né, ele vai ler aquele texto, porque ele vai conseguir já melhorar muitas coisas no texto, né, então por isso que ele tem que ser o primeiro revisor, né, para que eles se tornem, né, escritores mais autônomos. Então, a gente tem que considerar, né, algumas coisas que são, né, fundamentais, né, eles têm que começar desde muito cedo a aprender a avaliar as suas próprias produções, então, eles mesmos têm que ser o crítico, né, daquilo que eles escreveram, para tentar melhorar esse texto.
né, e sempre que a gente oportuniza essa autoavaliação pelo aluno, né, essa autoavaliação, eles vão conseguir já melhorar alguns aspectos no texto dele. Claro que outras coisas eles não vão conseguir, né, nós como professores vamos ter que ajudá-los a refletir, né, e indicar para eles, né, aqueles aspectos que ele, né, precisa prestar mais atenção para avançar aí nessa questão da escrita. Então, eles têm que começar desde muito cedo a avaliar as produções deles, eles têm que se habituar a isso, né? Nós, adultos, professores, quando escrevemos um texto, quando vocês fazem as atividades na plataforma, né, eu tenho certeza que vocês escrevem e depois vocês revisam aquilo que vocês escreveram, né, para ver se precisa mudar alguma coisa, se vai ficar bem entendido, né, para o interlocutor, né, então vocês têm que habituar, né, nós professores, todos nós, temos que habituar os nossos alunos a fazer isso, né, a ser o primeiro revisor do seu texto. Então, é importante explicitar para os estudantes os critérios de avaliação que o professor utiliza para que o estudante, na releitura compartilhada ou individual do seu texto, e por meio da leitura dos textos dos colegas, possa identificar as faltas e reconstruí-las, né? Então, isso é importante, a gente habituar o aluno, né, a fazer a autoavaliação, né, essa revisão, né, do seu texto, antes do professor e antes de outro colega. Então, é essencial favorecer aos estudantes um momento de reflexão, né, a atividade avaliativa oferece-lhes condições de construir um sistema pessoal para aprender a escrever, que poderá ser enriquecido progressivamente, né, não dá para revisar todos os aspectos de um texto, né, no mesmo dia, no mesmo momento, né, então nós temos que focar naquilo que é o objeto, né, aí do professor, né, que é o planejamento, de acordo com o planejamento do professor. Geralmente, né, a gente começa por questões de coerência, né, que são importantes, né, para poder o interlocutor entender o texto, né, para poder desenvolver essa função que é a comunicação, né, de quando a gente escreve um texto. Então, isso aí é importante, né, a gente deixar bem claro, né, para não ter problemas. E como avaliar quando estamos ensinando a produzir um texto? Então, nós temos que considerar aí 3 aspectos, que é a adequação à situação de interação, né, que nós escrevemos para interagir com alguém, que é o nosso destinatário, o nosso interlocutor, né, a questão de textualidade, né, e a questão, né, da normatividade. Então, é importante que o professor ele tenha clareza dos objetivos didáticos, né, ao elaborar o planejamento, né, da escrita e o que foi ensinado, para não cair na tentação de querer avaliar tudo de uma vez só, né, quer fazer uma revisão, pegou lá um texto, vai revisar no quadro e quer revisar todos os aspectos, né, isso aí, ele não vai conseguir sistematizar tudo que precisa, então é melhor, né, colocar prioridades, né, então nós temos algumas prioridades, né, no momento de desenvolver essa revisão textual, né, então nós temos que iniciar sempre pela coerência, porque é o que vai favorecer o aspecto interativo, né, que é a comunicação, né, comunicar, se você escreve para alguém, né, então, esse alguém, ele tem que entender o que você escreveu. Então, a primeira questão que a gente precisa procurar desenvolver e ajudar os nossos alunos a melhorar é a coerência mesmo, né, que é o que se constitui um elemento, né, primordial aí do texto, que é para que o interlocutor possa entender. Né, outro aspecto interessante é as relações expressas entre as sentenças, né, porque às vezes fica um pouco desorganizado o texto, né, e que com uma organização ali, esse texto ele vai ser melhor entendido, né, melhor compreendido. Então, tem que articular melhor as frases, né, no texto, né, para que elas fiquem claras e bem articuladas, né, neste texto. Então, procurar, né, verificar os trechos que estão confusos, né, então isso é algo que a gente precisa fazer, né, quais os trechos que estão confusos,
ou apresenta algumas lacunas, que às vezes o aluno ele vai escrever, ele pula uma palavra, e aquela palavra vai fazer falta, né, para você entender o sentido ali do texto. Então, isso precisa ser bem esclarecido. Focar também a atenção sobre determinados aspectos selecionados com base nos objetivos do professor, né, para o seu grupo classe, né, que aí, nesse caso, né, como professora, né, de alfabetização, né, de anos iniciais durante muitos anos, né, a gente sabe que nós professores, a gente foca naqueles aspectos que são mais, né, que aparecem mais, né, nos nossos estudantes, aquelas dificuldades que estão mais concentradas aí na maioria da turma, né, na maioria dos estudantes. Então, a gente precisa, né, estar favorecendo esses momentos, né, de estar refletindo junto com os alunos sobre esses aspectos confusos, né, aquelas frases que não estão articuladas, né, a questão da coerência, porque isso é que vai gerar a comunicação, né, o texto, para ele ser, né, comunicável, né, ele precisa estar bem organizado, bem escrito, né, então ele tem que estar bem segmentado, né, então isso é muito importante. Tem aspectos também, né, às vezes, quando a gente quer focar, né, que, por exemplo, o meu aluno, no momento de escrever os textos e quando está fazendo outras atividades, né, ele também escreve, né, ele está, por exemplo, né, usando um R só no lugar de 2 R's, né, então, isso tudo a gente tem que procurar ver o momento adequado, né, qual que é o melhor momento da gente estar fazendo essas intervenções, né, revisando essas questões, né, que é mais voltada aí, né, às questões de normatividade mesmo. Então, a gente tem que pensar nisso, né, aí tem também aqueles casos, né, que quando as crianças estão escrevendo, eles desenvolvem, né, eles, às vezes, escrevem com hipossegmentação, né, que eles escrevem emendado, né, eles vão escrevendo emendadinho. Então, é outro aspecto também que a gente pode focar no momento, né, dessa revisão. Mas, lembrando, né, que a gente não tem condições de revisar o texto em todos os aspectos num único momento, né, então a gente vai ter que procurar outros momentos e ver, naquele primeiro momento, o que a gente precisa revisar, né, aspectos de coerência, né, que nós já falamos que é o mais importante, que é o que vai possibilitar a comunicação, para depois a gente ir passando para outros aspectos, né, que são importantes também. O que é possível revisar? Né, o sentido daquilo que foi escrito, né, a revisão da organização sequencial das ideias, né, só para frisar mais um pouquinho, né, essa questão aí da revisão. A articulação com o tema do texto, né, que é importante para ver se está casando com a temática, né, os recursos coesivos utilizados, né, que eu não posso deixar um texto sem um elemento, né, eu mudar de uma frase para outra sem um elemento coesivo, né, a gente precisa trabalhar essas questões também, que esse elemento, ele é importante, né, no momento da escrita do texto. O grau de informatividade que é apresentado, né, ou ele pode ser um texto mais formal, pode ser um texto mais informal, vai depender dos interlocutores, as possíveis ambiguidades e a pontuação, né, que a pontuação também, ela é importante no sentido do texto, né, para a gente poder, né, entender melhor o texto. As questões de caligrafia também são importantes, né, a gente sabe que lá na alfabetização, né, é aconselhável que os alunos usem letra caixa alta e que só comecem a escrever a letra cursiva depois que ele já tiver, né, desenvolvido, né, a escrita alfabética, ele já tiver se apropriado dessa escrita alfabética. Então, a caligrafia é importante, né, a letra cursiva, né, bem escrita, né, que possa entender, porque isso aí vai ser necessário também para o interlocutor, né, ler o texto, né, se ele conseguir ler aquela letra. Então, por isso é importante também trabalhar as questões de caligrafia, né, porque muitas vezes eu já vi muitos colegas reclamando, meu aluno produz texto, mas eu não consigo, né, decifrar a caligrafia dele. Então, é algo que precisa ser melhorado, né, que a criança, que o professor vai ter que indicar, né, que ele vai ter que melhorar também, porque senão ele não vai passar a mensagem, né, a comunicação, esse momento de interação
com o interlocutor não vai poder acontecer, né? Vai ficar falho. Questões de ortografia, né? Uso de letras maiúsculas e minúsculas, né? Separação de sílabas, né? Principalmente no final da linha, né? Quando acaba e ele tem que mudar, que ele tem que fazer uma separação ali, né? Silábica. Então, tudo isso é importante, né? Da gente estar observando no texto, mas como, né? Eu já coloquei, não é para que a gente faça tudo de uma vez, porque a gente não vai dar conta, né? Mas a cada momento, a cada texto produzido e selecionado, né? Fazer essa revisão coletiva para ir trabalhando esses aspectos que são necessários. Né, o uso de parágrafos também são importantes, né, que não é legal ter parágrafos muito longos, né, então por isso a gente precisa fazer parágrafos, principalmente quando a gente vai mudar o assunto, né, um pouco o foco aí do assunto, como trabalhar as questões de concordância verbal e nominal, né, aspectos ligados à configuração espacial e organizacional do texto, né, se ele começa a escrever lá na linha, e, né, vai soltar linha, então a gente tem que pensar nesses aspectos tudo. Então, são muitos os aspectos que envolvem uma revisão de textos, né, nós não vamos conseguir focar em todos eles com apenas, né, uma produção textual. Então, a gente vai ter que, conforme nossos objetivos, né, a gente ir focando, né, nos aspectos que merecem, né, maior atenção. Então, os aspectos relacionados à adequação do texto, às finalidades propostas, avaliando o modo de dizer em função dos interlocutores pretendidos, gênero textual e possível portador para o texto a ser produzido, né? Então, muitas vezes escreve para ficar só na sala de aula, no mural da sala de aula ou no mural da escola, né? Então, por que não escrever para um jornal, se a escola tiver um jornalzinho, né? Então, vamos usar outros meios, né? Outros portadores também, né? Para esses textos produzidos aí dos nossos estudantes. O que priorizar? Né? A coerência, né? Que nós já falamos, que ele é primordial para qualquer situação didática de revisão, né? Deverá ser iniciado com esses aspectos. Analisar as relações expressas entre as sentenças, né, as partes do texto, se elas estão claras, estão bem articuladas, avaliar trechos confusos, lacunas, focalizar aspectos selecionados com base nos objetivos do professor, né, no momento da revisão, uso do R2Rs, do S2S, né, então, do X, do CH, então a gente vai ter que focar em vários elementos, né, para a gente poder revisar os textos dos nossos alunos e ajudá-los a avançar. Né? Como conduzir essa proposta, né, de revisão em sala de aula? Então, a proposta de revisão, ela pode ser conduzida de forma individual, coletiva, né, em que o professor reproduz o texto no quadro, que é um exemplo que eu já dei, né, revisão junto com um grupo de estudantes, ou trabalhar em duplas, né, a revisão também, ela pode ser feita com o estudante lendo o texto escrito pelo outro aluno, apontando para ele também problemas e ajudando a solucioná-los, ou ambos os membros da dupla podem envolver no trabalho de revisão. Né, revisão coletiva, né, que é muito, que nos anos iniciais como um todo, não só na alfabetização, é muito importante esses momentos de revisão coletiva, né, de dedicar um tempo para escolher um texto, né, para ser revisado, refletir antes sobre as possíveis questões que esse texto pode suscitar na classe, né, que a gente pode nesse sentido, estar ajudando o texto, né, ajudando o aluno a melhorar a sua escrita. Então, é recomendada a escrita de bilhetes ou recados nos textos dos alunos, né, salientando para ele aqueles aspectos positivos, quanto, né, e também aqueles aspectos quanto às dificuldades a serem refletidas, né, sugerir uma saída adequada, né, muitas vezes a gente lê o texto, a gente vê que tem algo ali que não está bem articulado, então nós temos, né, que ajudar este aluno, né, a produzir, né, uma saída adequada para aquele impasse ali, né, a gente tem que valorizar o que os nossos alunos escrevem, então, no momento que ele não está conseguindo uma saída para equilibrar, para articular aquele texto, nós, como professores, temos o dever também de ajudá-los a solucionar, né, essas situações que para eles são difíceis, né.
Aqui eu trouxe exemplos, né? Eu trouxe 2 textos, um texto do aluno A, né, que eu coloquei, texto 1 foi elaborado pelo aluno A, e depois nós temos o texto B, que foi elaborado, né, o texto do aluno 2, que foi elaborado pelo aluno B. Então, nós vamos analisar aqui, primeiramente, esse texto que foi elaborado pelo aluno A. Então, vamos observar, né, aí a escrita destes alunos, né, nos textos que eles escreveram. Então, eles escreveram A Raposa e o Corvo. É uma fábula, né? Um dia o aluno A escreveu, um dia havia um corvo pousado no galho de uma árvore com um delicioso queijo no bico, quando passou uma raposa. Vendo tudo isso, começou a se apoderar, dizendo: oh, que pássaro maravilhoso que está nesse galho dessa velha árvore, que cores esplêndidas. Vamos prestar atenção nas palavras. Como será que é a sua voz? Só assim eu teria certeza que serei o rei dos pássaros. O corvo, ouvindo os elogios, abriu o bico e soltou um cró. O queijo caiu, é claro. A raposa abocanhou o queijo e disse: já vi que vós, o Senhor, tem mais o que não tem a inteligência. Moral, cuidado com quem muito elogia. Né? Então, esse aqui é o texto do aluno A. O que é que vocês observaram aí nesse texto deste aluno? Vamos analisar os aspectos da textualidade, né, da ortografia, né, das ideias, né? Vamos analisar aí nesse complexo todo que é a produção textual. O que é que vocês notaram no texto do aluno A? Aí vocês podem abrir o microfone ou então escrever no chat. Eu não vou poder estar acompanhando, mas o Bruno, a Meire estão aí, né, para poder ajudar. Porque como eu estou passando os slides, eu fico sem essa visão. Mas aí vocês podem participar. O que é que vocês observaram aqui no texto do aluno A? Escreve um de cada vez, tá, gente? A Maria Luciene colocou, Vânia, que ela observa que o texto tem coerência. Muito bem, de fato. Sim, a Maria colocou, que ela observou que tem coerência. Quem mais? Pode falar, gente. Mais alguém quer dar sua opinião sobre o texto? A outra colega colocou aqui, a Maria colocou que também tem elementos do gênero. O Diego, Vânia, escreveu que ele ainda não aprendeu totalmente a usar a pontuação de fala. A Patrícia fala de diálogos. A Fábia, ela ressalta a riqueza no vocabulário. E a coloca que o texto ainda precisa de parágrafos. Então, os colegas chamam a atenção da pontuação de fala, dos diálogos, da riqueza no vocabulário, da apresentação dos elementos do gênero e do parágrafo. E também precisa do parágrafo, segundo a Sandra Meirelles. Obrigada aos colegas que colaboraram. Então, obrigada, gente. Agora eu vou mostrar para vocês, né, sobre esse texto, né, do aluno A, né? Quais conhecimentos linguísticos os estudantes, né, esse estudante demonstrou aí que já domina e quais ele ainda precisa desenvolver, né? No caso desse texto que a gente acabou de ler. Então, olha, né, como vocês mesmos já, né, colocaram, né, algumas questões, ele tem bom domínio do gênero fábula, né, ao reescrevê-lo. No âmbito da textualidade, a sua produção inicial revela coerência, né, e a gente vê que ele tem uma ótima organização, e atesta o que ele conseguiu fazer, né, uma seleção lexical apropriada, né, de palavras, né. Então, olha bem, ele usa até opções sofisticadas, né, palavras mais sofisticadas. Olha o exemplo, como um delicioso queijo no bico, né, que cores esplêndidas, né, e apesar dele não ter colocado um acento, né, aqui na palavra esplêndidas, né, mas ele escreveu com palavras sofisticadas,
né, ele recuperou do texto lido pela professora, né, e desenvolveu uma expressão sobre a qual, né, ele poderia também ser ajudado, né, a refletir melhor, né, em sua produção, né, vendo tudo isso, começou a se apoderar, dizendo, né, então a gente vê que ele tem um bom vocabulário, né, que ele tem, no âmbito da textualidade, ele também tem organização, né, na questão do gênero, ele também tá bem definido para ele, né, essas características. Então, a gente percebe que o texto, ele é perfeitamente, né, informativo, ele demonstra que o aluno, ele usou recursos adequados, né, para garantir a coesão das informações encadeadas, exceto quando empregava ou não convencionalmente certos sinais de pontuação, né, que vocês também colocaram aí, né, que faltou, né, algumas questões nesse sentido. Então, mesmo ao equivocar-se, ele demonstrava um conhecimento da necessidade de marcar as interrupções do discurso e de segmentar, né, no interior de um enunciado, as unidades. Quando passou uma raposa, né, vendo tudo isso, né, então ele tem um bom repertório, né, então a gente observa que a escrita dele com relação à coerência, né, todos nós conseguimos entender o que o aluno escreveu, né, então esse é o primeiro aspecto a ser considerado, né, na produção dos nossos alunos, que é a questão da coerência, né, que o texto tem que ter, né, uma certa coerência. Agora nós vamos ver aqui, continuando aqui, o estudante, ele usou o travessão na primeira ocasião, né, em que era necessário, mas não fez no final do texto, que também cabia, né, um travessão. Então, a gente observa que este aluno A, ele revela mais conhecimentos do que lacunas, né, no âmbito dos aspectos mais claramente normativos, né, a gente verifica isso, que ele tem mais conhecimentos do que lacunas, que ele apresenta algumas lacunas, mas são bem menores, né, do que o conhecimento que ele já conseguiu, né, desenvolver, né, alcançar. Então, o texto dele expressa um domínio da concordância, né, da regência, do emprego dos tempos verbais, os poucos erros ortográficos, porque foram poucos, né, que poderia ser ajudado a superar, envolvia, né, o emprego de acentos, né, como de inteligência, por exemplo, que ele não acentuou, ou a anotação de palavras irregulares, ó, né, ao invés do ó e depois o H, né, então aí ele fez uma troca também, né, então, que envolve mais a questão de acentos mesmo. Então, a gente vê que o aluno, né, ele, por meio do texto que ele escreveu, ele, com comunicou com o seu interlocutor, né, ele foi capaz de se comunicar, porque o texto dele era um texto, né, coeso, era um texto coerente, né. Agora, aqui nós temos o texto do aluno B, né, que foi o texto 2, elaborado pelo aluno B. É o mesmo, na mesma fábula, né, a raposa e o corvo. Aí, observem o texto escrito pelo aluno B. Em uma floresta, uma raposa que tinha visto um corvo com um queijo no bico, a raposa começou a matutar de um jeito de pegar o queijo, a raposa começou a elogiar o corvo, dizendo, nossa, que pássaro magnífico, que beleza estonteante, né? Que cores mais lindas, se a sua voz for tão linda quanto você, é provável que você pode ser proclamado o rei dos pássaros. O corvo, para provar que sabia cantar, soltou o seu sonoro cró, e o queijo veio abaixo. E, claro, a raposa bocanhou o queijo e falou, seu corvo, se o senhor é tão bom cantor, mas inteligência é que não tem, né? E trouxe também aí a moral, né, da história, né? Cuidado com quem muito elogia. E sobre esse texto, gente, o que vocês observaram? Podem abrir e falar também, tá? Vamos observar o texto do aluno B. Né, aqui para nós, eu acho que, né, o que vocês acharam? O texto que vocês acharam mais coeso, né, mais coerência, com maior coerência, né? Vocês consideraram do aluno A ou B?
Vânia, eles estão chamando a atenção para esse texto, a Patrícia colocou a questão da ortografia, o que não domina a pontuação, a Patrícia chama a atenção para a questão da acentuação e da coerência. A Zenaide coloca que as ideias têm ideias boas com coerência, mas muitos erros de ortografia. A Francisca também chama a atenção para a ortografia, e a Débora diz que ele não domina ainda a ortografia e a pontuação. A Evelyn chama a atenção para a coerência textual. A Patrícia também chama a atenção para o uso de letras maiúsculas e minúsculas. Elizabeth também faz essa observação, e a Sandra também, sobre o uso de letras maiúsculas inadequadamente. Logo no início da primeira frase, ele já usou o que aí, ó, com letra maiúscula, né? No meio de uma frase. Né? E ele repete isso aqui na outra linha, né? Quando ele fala, nossa, que pássaro, né? O pássaro com um S só, sem o acento, né? Que beleza, olha o que de novo maiúsculo, né? Então, a gente vê, né, na produção, se a gente for comparar, né? A gente sabe que cada aluno é um aluno, né? Mas o texto do aluno A, ele já avançou mais, né? Na questão da escrita. Né, na questão de coerência também, né, a gente vê que o aluno A, ele está mais avançado que o aluno B, né, mas a gente consegue ler o texto do aluno, né, do aluno B, a gente também consegue entender, né, o que ele quis passar, né, o comunicado dele, né, então a gente consegue. Agora vamos ver aqui, oi? Tem colega também está falando que mesmo com a questão da ortografia com muitos erros, mas o estudante ele tem um vocabulário, tem requinte no vocabulário, que as falas, né, embora ele não está grafando de forma correta, tem um bom vocabulário, e que a maior dificuldade que foi observada foi com as regras do S, tá bom? Então, com erro, ele tem um bom vocabulário. Então, aí daqui, né, analisando esses dois textos, a gente observa o quanto é árduo, né, e complexo esse trabalho de produção de texto que envolve a revisão, né? Então, a gente sabe que não dá mesmo para, numa aula só, num momento só, corrigir tudo do texto. Então, a gente tem que focar nas prioridades, né, naquilo que é prioritário. Com relação aos conhecimentos, né, linguísticos aqui do aluno B, a gente observa que ele demonstrou já ter incorporado vários conhecimentos sobre a organização do gênero em questão. Né? A gente viu que tanto o aluno A quanto o B, né, eles incorporaram essa questão dos gêneros textuais. Né, ele situou de início o cenário e personagens, né, a floresta, a raposa, o corvo, e ele conseguiu reproduzir fielmente a sequência de fatos que levam ao desenlace da fábula, né, porque isso aqui foi uma escrita, né, a partir de um texto, de uma fábula que eles reescreveram, né, que eles fizeram a escrita. Então, também não localizamos problemas de informatividade, né, no conjunto do texto dele. A seleção do vocabulário empregado no conjunto foi boa, né? Uma expressão como e o queijo, né? Escrito em letra maiúscula, baixo, né? Aí no meio da frase escrito com letra maiúscula, seria aceitável para esse texto em questão, né? Então, assim, por quê? Porque a gente consegue entender a mensagem que ele quis passar. Né? O comunicado, ele passou, o interlocutor vai conseguir entender, mesmo com essas situações, com esses problemas aí. O fluxo de informações pareceu, em certos momentos, meio truncado, né? Foi um texto mais truncado do que o texto do aluno lá, né? Porque ele revelou mais dificuldades em usar os recursos, né, que garantissem uma boa coesão ao seu texto, mas mesmo assim, né, dá para a gente entender. Então, a superação, né, dessa dificuldade envolveria tanto uma melhor apropriação do uso da pontuação, como do emprego de conectivos, né? Então, isso é importante também no texto,
né? Talvez não numa primeira, né, no início, né, de revisão, onde o aluno está, né, começando a aprender, mas é importante. Quanto à pontuação, a gente notou que conseguia colocar os travessões nos momentos adequados, mas ele oscilava bastante ao empregar outros sinais, né, de pontuação. Tanto usava convencionalmente o ponto final de período, como também o omitia, né? Em alguns momentos ele usava o ponto final, e em outros momentos ele omitia, né, esse sinal. Então, separava orações com um sinal que não era adequado, mas, em outros momentos, não marcava as interrupções do discurso. Então, o aluno, ele poderia ser ajudado ainda a manejar a regência, né? Aí, ó, começou, né, escrito com S, né, a matutar, de um jeito, ó a palavra jeito, né, escrito com G, de pegar o queijo aí no meio da sentença, né, com letra maiúscula. Então, é empregar conectivos, né? Olha aí na escrita dele, quando ele escreveu, a seu corvo, né, seu senhor é tão bom cantor, né? Então, a gente vê algumas questões aí, né, que precisa evitar também repetições, né? Ele ainda escreveu com algumas repetições, que isso também é algo importante, né, de se revisar no texto, porque o texto fica cansativo, né? Então, em uma floresta, a raposa tinha visto um corvo com queijo no bico. A raposa começou, né? Aqui, ao invés de colocar a raposa de novo, ela poderia começar. Ela começou, né, a matutar. Então, o texto tem alguns problemas, né? Os dois textos, o texto do aluno A com menos problemas, né? O texto do aluno B com um pouco mais. Mas ambos são textos, né, que é possível de ser entendido, né, de ser compreendido. Então, a gente trouxe esses exemplos para a gente poder estar refletindo mesmo sobre aqueles aspectos, né, que é possível, né, que nós devemos ajudar os nossos alunos a melhorar. Então, nesse aluno B, ele também não demonstrava, né, ao menos na reescrita desta fábula, né, que a gente só viu esse texto dele, dificuldades no emprego da concordância verbo-nominal, né, nem em organizar seu texto em parágrafos, né, que vocês também colocaram aí, né. Então, juntamente às oscilações no emprego da pontuação, atenção às dificuldades ortográficas reveladas, né, notamos que ele sempre usava a letra Q com maiúscula, né, então é algo a refletir mesmo com os estudantes, né, além de omitir maiúsculo em outros contextos, né, então a maioria dos erros ortográficos, elas incidiam sobre casos irregulares, né, das relações letra-som, né, então jeito, estonteante, né, ao invés de estonteante, mais, no lugar de mais, onde era mas, né, começou com S, pássaro, sem um acento, e apenas como um S, então, o resultado da omissão mesmo, né, dos acentos que a gente já comentou. Então, somados, né, a esses problemas de construção da coesão, esses aspectos poderiam, né, à primeira vista, nos levar a ver somente os erros, né, então, quando, né, a gente às vezes vai revisar, a gente tem que fugir um pouco dessa concepção mais tradicional, que é só de ver os erros, mas ver também, né, os aspectos positivos, né, valorizar também aqueles aspectos que o aluno já conseguiu avançar, né, naqueles aspectos que ele já conseguiu avançar. Então, se a gente vai textos, né, produzir textos é algo muito difícil, né, até para nós mesmos já adultos, quanto é difícil, né, a gente revisa um texto milhares de vezes, todas as vezes que você lê o texto, você tem algo a mudar no seu texto, você vai mudar alguma coisa no seu texto, né, foi assim na minha dissertação o tempo inteiro, eu tinha mania todos os dias que eu abria o meu computador, o que eu fazia? Eu começava a ler o meu texto lá do início, e olha que foram 257 páginas, então eu abria meu texto lá do início e começava a ler tudo, todos os dias eu fazia isso que eu abria, todos os dias tinha alguma coisa passou, né, despercebido. Então, aí isso é um trabalho muito complexo, né, então exige muito
do estudante, vai exigir também do professor, porque o professor ele precisa ter esse cuidado, né, de estar revisando, de estar lendo todos os textos. Ele pode escolher um para revisar no quadro, mas ele tem que ler todos os textos dos alunos, né, mesmo que leve um tempo, né, então ele tem que fazer isso, porque é o professor que vai indicar para o aluno onde que ele precisa melhorar, né, recadinhos, bilhetinhos, né, você fez isso de positivo, mas precisa avançar nisso, nisso e nisso. Se a gente não indicar para ele, ele não vai avançar, gente, né, é o nosso papel fazer isso. Então, nós precisamos, né, ajudá-los a melhorar, né, a avançar, né, a produzir melhores textos, é o nosso papel. E isso vai estar muito ligado, né, ao grupo classe, né, se é um primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, então, é os objetivos do professor, é os objetivos para aquele ano que vai determinar o que a gente precisa primeiro, né, além da coerência, né, que é importante, o que a gente precisa depois, né, estar trabalhando com as crianças para que elas possam avançar na escrita de textos, né? Vânia, tem algumas falas aqui que eu acho importante passar para você refletir um pouco conosco. Tá bom. A professora Luciana, ela colocou que no texto do estudante apresenta, né, coerência e requinte. Aí ela faz uma situação que eu achei muito pertinente, que ela coloca que talvez a questão das letras maiúsculas venha de textos que o aluno esteja acostumado a ver. Muitas vezes usamos letras maiúsculas para destacar palavras em conversas informais pelas redes sociais. E aí ela ainda observa que o uso do que maiúsculo pode ser mais fácil para o aluno do que o que minúsculo, principalmente na letra cursiva. A professora Francisca concorda, a Luciene ainda fala da questão de valorizar a produção. E a professora Patrícia coloca que é muito importante elogiar o que o aluno já desenvolveu, para que assim ele se sinta motivado a escrever. Se apontamos apenas o que precisa ser corrigido, o aluno verá a produção textual como castigo. A Evelyn coloca, é uma construção gradual. Aos poucos, vamos crescendo e auxiliando o aluno nesse processo. É importante passar isso para você. Então, a colega traz a questão dos digitais, fala dessa questão do quê, do uso do quê, que muitas vezes para o estudante é fácil escrever o maiúsculo do que o minúsculo, principalmente. E aí as colegas chamam a atenção para essa valorização da escrita do estudante, né? Achei bem bacana o que a Patrícia coloca, né? Que apenas os erros, eles vão ver a produção como castigo. E algumas colegas vão concordando. A Girleide também coloca que ela concorda com a questão da grafia da letra Q. Muitas vezes eles vão pela dificuldade de escrever a letra Q no minúsculo. Tá bom? Tá bom. Então, é isso mesmo que vocês observaram, né? A letra Q maiúscula é muito mais fácil de grafar do que a minúscula, né? E muitas vezes o uso do que, ele aparece muito no início de frase e é maiúsculo, né? Então, isso também pode ser um fator. E, de fato, né, vocês têm toda razão, né, a gente já havia comentado, né, que primeiro é importante ressaltar os aspectos positivos, e depois apontar para o aluno aqueles aspectos que ele ainda precisa melhorar, né? Vocês estão cobertos de razão, a gente tem que valorizar a escrita dos nossos alunos, porque escrever é difícil, né? Escrever é complexo, envolve inúmeros conhecimentos, né? Conhecimentos ligados à coerência, conhecimentos ligados, né, à textualidade do texto, conhecimentos ligados às regras, né, conhecimentos ligados às irregularidades, né, da língua. Então, é muita coisa. Então, a gente precisa mesmo valorizar, né, e assim, não ir riscando, né, aquela forma tradicional de quando eu estudei, né, o professor ia riscando de vermelho, né, ia colocando, escrevendo por cima, né, a gente não deve usar esse tipo, mas a gente deve, ao mesmo tempo, encorajar o nosso aluno a escrever, né, e ver esses possíveis erros, né,
esses erros como algo, né, a ser construído, né, algo em construção, está em construção. Então, vamos ajudar os nossos alunos a refletir sobre esses erros, né? Vamos propiciar momentos coletivos para refletir sobre algumas palavras, sobre a escrita de algumas palavras, sobre algumas questões, né? Para eles irem se desenvolvendo. Então, esse trabalho, né, a gente sempre fala que o ensino da leitura, o ensino da análise linguística, da leitura e da produção textual, eles são muito voltados, né? Igual, por exemplo, a proposta de trabalhar a análise linguística é por meio dos textos escritos pelos nossos alunos, né? É refletir a partir de textos, né, que a gente tem como bons modelos, né, de autores. Então, a gente precisa estar preparado, né, para a gente estar ajudando esse aluno a avançar, mas tudo com muito respeito, porque senão, se a gente sempre só ressaltar os aspectos negativos, né, os aspectos que o aluno não foi tão bem, a gente vai fazer com que o aluno fique inibido a escrever, né? Então, ele vai ter medo de escrever e errar, né? Esse negócio de riscar, escrever de vermelho, não. Vamos revisar o texto, mesmo que revise, escolha um e revise aquele, né? E depois pedir essa autoavaliação para os alunos, né? Antes do professor ler, pedir para que eles leiam, né? Após a escrita, ler novamente. Então, isso é importante. E outra coisa muito importante é que o aluno, ele tem que ser o primeiro revisor do texto dele, mas ele não deve revisar o texto no mesmo dia em que ele escreveu. Por quê? Porque escrever é complexo. Então, naquele momento de escrita, a concentração dele está voltada para a escrita. Se a gente for pedir em seguida, né, depois dessa árdua tarefa que é escrever, pedir para o aluno revisar o texto, ele não vai conseguir revisar tão bem. Agora, no dia seguinte, comece por o texto e peça aos alunos para fazer a revisão, né? E a gente vai ver que as crianças, eles já vão conseguir, né, fazer várias correções, né, várias melhorias lá no texto que ele produziu. Então, é sempre bom deixar a revisão para o dia seguinte, para o dia posterior, né, porque ele já cansou, né, ele já usou toda, né, a capacidade dele cognitiva ali naquele momento para escrever, porque é difícil, né, então deixa a revisão para o dia seguinte, porque vai ser mais, vai ter mais sucesso, né, ele vai conseguir melhorar mais o texto dele. Então, são considerações que talvez vocês, né, já tenham conhecimento, mas são considerações importantes, que fazem diferença, né. Então, as colocações, né, feitas por vocês foram muito importantes aqui, ajudaram, né, percebi, né, que de fato vocês estavam acompanhando bem aí a nossa discussão, né, porque isso a gente, mesmo no ensino remoto, que muitas vezes não dá para a gente discutir tanto quanto presencial, né, mas a gente gosta, né, dessas devolutivas de vocês, né, e vocês conseguiram, né, além do que a gente já tinha aqui dos 2 textos, vocês conseguiram, né, observar outras questões, então isso é muito importante. Então, isso é uma forma, né, de mostrar os caminhos que a gente tem que percorrer numa revisão textual, né, considerando as prioridades, né, o que é primeiro necessário, que é mais as questões de coerência, né, de coesão, né, dessas ligações, e depois focar nesses aspectos, né, de escrita mesmo, né, de ortografia, de acentuação, né, primeiro vem o entendimento do texto, né, a clareza, né, as ideias, né, para ver se estão bem organizadas. E depois a gente vai trabalhando o restante conforme os objetivos que cada professor tem, né, aí junto ao seu grupo classe, tá? Então, esses slides, depois a gente pode mandar o caderno, né, que eu usei, que foi um caderno de produção de texto, a gente pode encaminhar para o e-mail de vocês, tá, para que vocês também possam ter, assim, mais um recurso para poder estar ajudando aí nesse trabalho árduo
porque eu acho que dentro dos eixos da língua, se a gente for pensar bem, o trabalho com a produção de texto que não é só produção, né, que vem a revisão, vem, né, a revisão inicial, a revisão final, então vem muita coisa, eu acho que é um dos eixos mais árduo, né, para o professor trabalhar, porque a gente tem muitos alunos em classe e muitas vezes não é possível a gente dar atenção individual a cada uma dessas crianças nesses momentos aí, né? Aqui eu trouxe as referências, né, deste caderno, né, os autores que escreveram, então é um material bem bacana, né, que vale a pena a gente ter na nossa biblioteca também, tá certo? Aí depois a gente manda por e-mail para vocês esse caderno, porque ele não está lá na plataforma, mas a gente pode mandar para ter uma referência a mais aí, para vocês estarem, né, estudando e, né, e tá vendo o que é possível, refletindo mais, né, que esses momentos síncronos a gente dá um pontapé, né, mas no momento de fazer uma segunda leitura, né, isso é muito importante, vai ajudar muito quanto ao trabalho com esse eixo, que para mim é um dos mais complexos. Então, seria isso. Se tiver alguma pergunta, mais alguma questão que vocês querem discutir, podem ficar à vontade. O microfone está fechado. Vânia, aqui no chat os colegas estão elogiando bastante, dizendo que gostaram muito, colocando que o encontro foi muito bom. Muitos elogios, né? Falando da questão mesmo do prazer por esse momento rico. Alguns colegas colocaram que foi excelente, todos elogiando a sua fala nesse momento, tá bom, Vânia? Uma colega fez uma... Eu agradeço. Que ela eu comecei hoje com muita enxaqueca, eu tive muita enxaqueca. Aí eu fiquei pensando, como que eu ia estar nesse momento aqui. Mas, graças a Deus... Tá bem que você foi... melhorando. Uma colega fez a observação, a Cícera, um pouco mais cedo, eu anotei no caderno, esqueci de ler, que ela coloca da questão mesmo da dificuldade que hoje nós temos em trabalhar com o momento remoto, trabalhar com a produção textual nesse momento remoto. Aí tem uma pergunta, que é da Elizabeth, Vânia, que ela fala, e quando o aluno apresenta muitas dificuldades ortográficas no mesmo texto e dificulta a leitura do texto? Aí ela está perguntando o que fazer, né, nesse momento, quando você tem muitas dificuldades, que não aparece só uma pontualmente. Você quer falar? Refletir, né? Segundo os autores, né, que trabalham essas questões, né, ortográficas, é a reflexão, né? Tem que levar o aluno a reler junto com ele, ir trabalhando, ir para o quadro, né? Quando faz uma revisão coletiva com o intuito de trabalhar as questões ortográficas, então você pode trabalhar no quadro, né, e mostrando para ele, olha essa escrita, né, você pode escrever, ora você escreve, né, ortograficamente, vamos dizer assim, errado, ora você escreve correto, né, para ele poder ir fazendo a reflexão, né, porque, por exemplo, olha só, as histórias do Chico Bento, por exemplo, elas dão uma margem muito boa para a gente fazer esse trabalho, né, com relação à ortografia, né, por quê? Porque ele escreve, né, conforme o ambiente em que ele vive, né, que ele, né, do meio rural e tal, essas questões tudo, ele tem o vocabulário dele, que é válido, né, mas que a gente tem que ter, né, uma língua que é de prestígio, porque senão nós vamos ser, né, deixados de lado na nossa sociedade, a gente precisa, né, não é deixar de usar a língua do seu meio, mas a gente tem que conhecer, a gente tem que, né, escrever, na oralidade é tudo mais permitido, agora quando se trata da escrita, né, as questões ortograficamente corretas já são mais sentidas, né, mais valorizadas. Então,
é muito interessante trabalhar com os alunos, escritas erradas, pode até pegar as histórias do Chico Bento, ou o professor mesmo, conforme o trabalho que ele quer fazer, né, colocar algumas palavras, porque aí eles vão ser espertos, eles já vão olhar para aquela palavra, né, mesmo que eles tenham dificuldade, né, em palavras tipo, né, essas, eles já vão olhar e já vão ver que tem alguma coisa errada. Então, aí é motivo, é momento, né, de refletir com eles sobre a escrita, né, convencional, né, a escrita correta, né, ortograficamente correta. Então, isso são momentos importantes, a partir das leituras no texto, o professor ir parando e chamando a atenção, né, para as questões ortográficas, né. Olha só, né, aqui na escrita, um texto que é uma leitura, né, um trabalho, um momento de leitura, ele chamando a atenção, né, para aquelas dificuldades que os alunos estão tendo, né, com as palavras lá do texto que ele está lendo, e chamando a atenção, né, então, isso são momentos de reflexão, que vai ajudar o aluno, né, a escrever, né, ortograficamente correto. Então, são várias situações, né, que a gente pode trabalhar e fazer essa criança refletir. Mas o principal é levá-los a refletir, seja no momento da leitura, seja no momento da revisão textual, sabe, em qualquer momento de atividade. Lá no momento da compreensão textual, que o aluno está desenvolvendo as atividades de compreensão textual, que ele escreve lá no livro dele ou no caderno, né, dá para poder fazer também essa reflexão, né, dá para poder trabalhar a partir daquilo ali, não é só por meio de uma produção textual, mas por meio de qualquer escrita do aluno, né, qualquer trabalho, em qualquer disciplina, né, porque a gente sabe que a língua portuguesa, ela, né, ela estende, né, para as outras áreas aí. Então, é complexo mesmo, e o nosso aluno, ele vai, né, assimilando a partir da reflexão. Então, é só assim que ele vai poder ir melhorando, né, a escrita dele, né, de acordo com a convenção. Então, vai ser por meio de reflexão. Vânia, tem como você fechar a sua apresentação, por favor? Tem. Fecha aí pra gente, só pra gente voltar a se ver. Só pra gente dar os recadinhos. Colegas, eu li todos os elogios, depois o Bruno, Vânia, vocês também vão poder fazer essa leitura do que vocês escreveram para nós. Eu quero só fazer um apontamento sobre a fala da Tatiana, que ela disse que gostaria que nós tivéssemos tido mais momentos síncronos, que são nesses momentos que a aprendizagem ela ocorre de uma melhor forma. Eu também acredito que Bruno, Vânia também concordem. Infelizmente, a gente não teve condições de fazer mais encontros síncronos, mas fica a possibilidade de a gente avaliar isso para o próximo ano, né, fazermos uma avaliação acerca disso, tá bom? Eu quero dar alguns avisos bem rapidinhos e bem pontuais, porque eu não posso deixar de fazer, tá, colegas? O primeiro deles é em relação à nossa plataforma. A gente passou por algumas mudanças na plataforma, lá na nossa equipe, que é da GPA, que é o pessoal que cuida dessa parte da tecnologia da EAP, eles estão fazendo uma análise dos cursistas que nunca compareceram ou que desistiram, e esses cursistas estão sendo retirados da plataforma. Então, se vocês perceberem alguma coisa errada, é porque eles estão mexendo, estão otimizando ali e retirando aquelas pessoas que desistiram ou que nunca compareceram, tá bom? Então, se tiver alguma oscilação, é por conta disso. Uma outra observação que eu quero deixar para vocês. Nós somos chamados a atenção pela nossa gerência sobre alguns dados que não estavam batendo na plataforma. A gente tem um número de cursistas que participam do encontro síncrono, e aí a gente coloca presença lá na parte do CIGEAP, no sistema, que é um sistema diferente do Moodle. No entanto, esses cursistas participam do encontro síncrono, mas não estão entregando as atividades lá na plataforma. Então, a gente tem um número considerável entre todas as turmas de cursistas que não entregaram nenhuma atividade. Então, não entregaram fórum, não entregaram jogo, nem o podcast, nenhuma. E aí, o que acontece com esses cursistas? Lá no final do curso, em janeiro, não vão ser habilitados para receber o certificado.
E aí não depende de nós, formadores, apenas. Depende muito também de vocês realizarem as atividades, porque a gente entra, corrige, dá a nota, e o próprio... Vânia, clica aqui em parar a apresentação para você voltar, que ainda está aparecendo sua apresentação, por favor. E aí, pode acontecer de, no momento de certificar, essa pessoa acabar não sendo habilitada pela não entrega ou pelo não cumprimento das horas indiretas. Vamos lembrar que as horas indiretas, vocês precisam entrar na plataforma, vocês precisam ver os textos, os vídeos, ler o Saiba Mais, porque esse acesso na plataforma, ele garante para você as horas indiretas. Então, eu tive alguns cursistas que eu entrei em contato e falei, tem 40 dias que você não entra na plataforma, tem 30 e poucos dias que você não entra. Então, quem não entra, não participa da plataforma, conta como horas indiretas não cumpridas. E aí, ao não cumprir as horas indiretas, ao não realizar atividades, você não recebe o certificado. Tem cursista nosso que só está vindo para o encontro síncrono, não está realizando as atividades na plataforma. Então, esse cursista tem que ficar atento. Qual é a dica que eu dou? Estou vendo um monte de gente colocando aqui informações. Entre em contato com o seu formador. A Luciana colocou aqui, Luciana Costa de Oliveira, é minha cursista. Não está conseguindo enviar o podcast. Manda uma mensagem para mim no chat que a gente conversa lá. Tá bom, Luciana? Que aí eu libero para você. Porque agora, por exemplo, o podcast, você só consegue enviar se o seu formador ou formadora liberar uma aba que é de extensão. Então, eu vou lá, abro a extensão e aí você consegue publicar o seu podcast. O jogo, todo mundo que tentar vai conseguir publicar o jogo, vai conseguir publicar a resposta lá da pergunta do quarto módulo. O podcast, não. O podcast, a gente precisa liberar a extensão. Então, Luciana, se o seu podcast está pronto, eu libero a extensão, você já consegue publicar o seu podcast. Qualquer problema na plataforma, entra em contato com o seu formador. A Patrícia de Souza Moreira é cursista da Vânia, viu, Vânia? Ela está finalizando que não está recebendo os e-mails. Eu estou pedindo para ela entrar em contato com você, tá? Para a gente ver o que está acontecendo. Ó, a Vânia já colocou aí o número do telefone dela. Ok. Viu? Coloca aí, manda aí um WhatsApp. Está recebendo os e-mails dos encontros? Não está recebendo nenhum e-mail, pelo que eu entendi. Ela não recebe nenhuma informação da plataforma, de atividade, nem nada. Pode ter sido o e-mail cadastrado errado, porque eu sempre mando. Tem que ver, tá bom? Outra informação. Aí você me fala comigo no Zap e me manda o seu e-mail direitinho que eu vou corrigir, tá bom, Patrícia? Viu aí, Patrícia? Entre em contato com a Vânia. Uma outra coisa, uma outra informação, gente. O nosso próximo e último encontro síncrono, ele vai acontecer no dia 7 de janeiro, tá? Então, no dia 7, uma quinta-feira, a gente vai encerrar os nossos encontros síncronos. Então, se você me perguntar, dá tempo correr atrás para fazer as atividades que estão pendentes? Dá tempo. Dá tempo vocês correrem atrás e fazerem essas atividades. É claro que um cursista que nunca compareceu, não realizou, não participou de nenhum encontro, nesse momento, para ele é mais complicado. Mas para vocês que estão aqui, que são sempre praticamente as mesmas carinhas, os mesmos nomes que estão participando, entre em contato com o seu formador, com a sua formadora. Elaine Figueiredo está perguntando, as notas das atividades só aparecem no final do curso? Não. Você entrar na plataforma e você clicar lá em relatório, no relatório, lá quando você entra no seu nome, vai abrir uma página, lá consta tudo que você já fez, o que você não fez, é relatório completo. Tem que entrar, lá você clica no seu nome, Elaine, que entra relatório completo do curso. Lá você vai ver o que está pendente. Luciana Costa colocou só do podcast, né? Faz assim, Luciana, você é minha cursista, quando terminar aqui a gente conversa no chat, porque a sua realmente está faltando só a questão do podcast mesmo, tá bom? Mas aí a gente conversa lá no chat, tá bom, Luciana? A gente conversa lá. Só falando para os meus cursistas, que o meu celular foi clonado, eu estou sem WhatsApp,
Quem quiser falar comigo, fala comigo no chat, manda uma mensagem para mim. Eu tenho muito cursista que está indo lá no Instagram, eu estou aceitando, e aí a gente está conversando muito no direct no Instagram. Então, dúvida, me procurem lá no Instagram, me procurem no Telegram, tá? Eu só não consigo realmente conversar com vocês no WhatsApp. Esse eu vou ficar sem até 6 de janeiro de 2021, que é o prazo que a Anatel me deu para me devolver meu WhatsApp, tá bom? Mas se quiser falar comigo, a gente fala no chat, no Instagram, no Messenger, a gente vai conversando por outras redes. Elaine, eu vou pedir, então, para você entrar em contato com o Bruno. Isso, a Elaine já colocou aqui, viu, Bruno? Elaine, depois o Bruno conversa com você direitinho, eu vou conversar com a Luciana, e aí qualquer outro cursista que ficar com dúvida, procura o formador pontualmente, nós vamos conversando. A atividade, gente, você mesmo pode corrigir seu e-mail, tá bom? Você pode entrar lá e fazer a correção. Mas qualquer coisa, você me avisa, fala comigo pelo WhatsApp, que a gente conversa e resolve, tá bom? E aí, última informação em relação à atividade do módulo 5. E nós priorizamos colocar uma atividade bem simples para vocês, né? Para não dificultar agora, nesse fim de ano. É uma atividade de memorial. Nós gostaríamos que vocês escrevessem um texto relatando essa experiência de ter participado desse curso, o módulo que mais chamou a atenção. E aí, nesse texto, você pode colocar a sua dificuldade frente a esse momento, a primeira experiência que nós, como formadores, vivemos, e muitos colegas também, professores e professoras, viveram, de fazer esse momento EAD, né, à distância mesmo, essa formação na EAP. Então, nós gostaríamos que, como atividade para esse percurso, a atividade essa final do nosso curso, é a última atividade do nosso curso, que vocês fizessem um texto, um memorial das experiências vividas ao longo desse curso, desses meses aí, desses quase 7 meses que nós estamos nos encontrando aqui no curso Aprender Sem Parar a Língua Portuguesa. Mais alguma coisa? Vânia, Bruno, vocês querem colocar alguma coisa? Então, eu assim, vou chamar a atenção também, porque a gente tem cursistas que só entrou preencher o fórum de apresentação, né, e o questionário. Então, para mim, o cursista, né, eu acho que os meus colegas vão concordar comigo, o cursista que só fez isso, eu já coloquei como desistente, né, porque, assim, na verdade, não realizou nenhuma atividade, fez o fórum de apresentação e preencheu o questionário. Então, para mim, quem fez só isso já é um desistente, né, então, na minha lista, eu já estou colocando como desistente. Agora, como a Meire colocou, né, um cursista que está faltando, por exemplo, o podcast, e talvez a atividade do módulo, e a atividade do módulo 4, que pode ser que tenha alguns que não fizeram, aí é algo, como a Meire colocou, que a gente pode abrir, né, acho que do módulo 4 ainda está aberto, né, então, assim, dá tempo ainda de colocar. Então, para quem fez as atividades até o módulo 3, módulo 2, até que fizeram o módulo 2, a gente ainda pode conversar. Mas quem só preencheu o questionário e fora de apresentação, aí não tem mais jeito, né? Acho que vocês vão concordar comigo, né? Bruno? Tá tudo claro e explicado, gente. Quem não postou, vamos postar logo, que o tempo está acabando. No mais é isso, qualquer dúvida, estamos por aqui, nos procurem, nós vamos dialogando sempre. O diálogo, com certeza, é o melhor caminho nesse momento. Tá bom? Deixa aqui meu beijo, bom almoço e até a próxima. Até a Beijão, próxima. galera. Até, gente. Quem quiser... Ótima tarde. Ótima tarde. Vou encerrar a gravação, viu, gente? Diego está falando que dele só tem nota do módulo de ortografia. Diego? Procura aí seu formato, Diego. É mesmo.